Agora, quando você partidariza, você coloca uma determinada causa em nome de um partido, acha ruim. Aí você começa a perder. Porque você perde um pouco do foco daquilo que você está batalhando. Então, assim, eu acho que politizar é fantástico e partidarizar é perigoso. Então, hoje, a gente tem uma politização do assunto, o que é muito importante. Um amadurecimento dos políticos em relação ao assunto. Eu não me lembro mais, assim, nos últimos 12 meses, no último ano, de ter ouvido nenhum político dizendo que hoje ele é contra. Mas no passado isso deveria existir? Sim, era aberto, não. Era dito abertamente que eram contra. Mas como a gente vai conversando, a gente vai explicando, vai conversando, e o assunto ele vai evoluindo, vai amadurecendo. Por exemplo, assim, ó, eu vou reservar também não dizer nomes de políticos, mas teve um político que a gente conversou com ele, que ele era totalmente contra a possibilidade de plantio no Brasil. Fala assim, não, ó, se a gente plantar no Brasil, o Estado não tem condições de controlar, vai dar um boom da droga, vai liberar droga para todo mundo. Todo mundo vai usar como droga e não como medicamento. Porque na cabeça desse político não teria como ter tipo de controle. Até que ele ficou sabendo que existem variações da planta, você pode plantar à vontade, que tem praticamente 0 de THC, que é o que mais assusta, né, o pessoal político, porque assim, o THC é que o pessoal gosta de fumar para poder curtir o barato. O THC é o barato, ou seja, seria uma mesma cannabis, só que sem o barato. Ela só tem o óleo medicinal, exatamente. Assim. O THC ele também tem uso medicinal, mas assim, vamos dizer, o CBD ele atua mais numa região do cérebro, mais na parte do organismo, que tem a ver com o processo de inflamatório. Ele ajuda no processo inflamatório, vamos falar de uma forma bem leiga. E o THC ele atua na zona do prazer. Tanto que o pessoal que fuma, né, quer ficar relaxado, quer ficar curtindo aquele barato por isso. Porque ele atua na zona do prazer do cérebro. Então é mais ou menos por aí. Então, hoje, podemos dizer assim, grande parte dos políticos e da sociedade enxerga da seguinte forma. O CBD seria o óleo medicinal e o THC seria a parte do mal, que não está totalmente correto. Então, assim, o CBD ele tem a sua aplicabilidade na parte anti-inflamatória e o THC também tem sua aplicabilidade na parte de dor, de controle do humor, também tem a parte também de inflamatório, mas, assim, é como se ele fosse um antagônico do CBD. O CBD com o THC, eles se complementam e eu não diria se neutralizam, mas eles se complementam. Um atua de uma forma e o outro atua de uma outra maneira no organismo. Entendi. Mas as duas são medicinais e as duas são excelentes para quem precisa. Então, uma pergunta aqui. Muitas pessoas que estão nos ouvindo e que não têm tanto conhecimento do assunto quanto você, podem se perguntar. Porque, assim, nós sabemos que existe o tráfico de drogas no Brasil. Você, uma pessoa X nas grandes cidades, até sabe onde encontrar. Hoje, se quiser, um pouco de maconha para fumar. Mas a pergunta que eu faço é justamente isso. O uso medicinal, geralmente, ele vem na forma do óleo extraído. Né? E você tem todo um processo de controle ali para sair o fármaco. As pessoas perguntam, então, se eu inalar, se eu fumar, tem o mesmo efeito? Como você sabe me responder isso? Assim, a pessoa deve procurar o medicamento ou procurar a planta para fumar, como infelizmente existe por aí, dessa forma ilícita, né? Como é que é essa diferença aí? Vamos lá, é bastante amplo. Mas antes de responder qualquer coisa, é importante falar assim, eu sou só um pai, não sou pesquisador, não sou médico, não sou político, eu sou só um pai que por acaso teve uma criança com necessidade e por necessidade da minha filha, acabei me aprofundando e estudando bastante, conheço muito. Então, assim, é bom ter essa ressalva, porque assim, não sou neuropesquisador, não atuo nessa área. Mas a gente acaba aprendendo. Deixa eu fazer rapidamente um comentário sobre o sistema endocannabinoide, acho que fica mais fácil para poder explicar. Tá. Imagina a seguinte situação. Uma moça jovem, ela está andando de salto alto, ela acabou de sair de uma festa, ela vem caminhando de salto alto, ela torce o pé. Quando ela torce o pé, ela vai gritar de dor, ela vai ficar com raiva, ela vai xingar, ela não vai conseguir andar. Ela vai precisar de ajuda para que alguém carregue ela até o carro. Beleza? Aí alguém pega ela, leva até o carro, ela começa a dirigir. Ela ficou tão transtornada que ela machucou o pé, não sei lá o quê, que ela se descuidou do trânsito, bateu com o carro dela contra um caminhão e esmagou as duas pernas.
Chega o bombeiro, ela olha pro bombeiro e fala assim, bombeiro, me tira daqui que eu tô preso. Calma aí, como assim? Ela torce o pé, ela não aguenta de dor. De repente ela tem as duas pernas esmagadas e ela não sente nada. O que é isso? Isso faz parte de um sistema chamado sistema endocannabinoide. O nosso corpo tem esse sistema endocannabinoide que regula essa parte de dor, de prazer, de inflamação que a gente comentou. Há 30 e poucos anos atrás, o Elisaldo Carlini, um pesquisador brasileiro, publicou o primeiro artigo no Brasil que falava justamente sobre isso, sobre o sistema sobre o sistema endocannabinoide e como isso refletia no corpo humano. Então, esse lance da moça andando, torcer o pé, não aguenta de dor, esmaga as duas pernas, de repente não está sentindo nada, é o sistema endocannabinoide que controla. Então, os nossos neurônios, todos eles têm receptores canabinoides, receptores CB1, CB2, aí tem toda uma nomenclatura lá. Como é que funciona? Quando eu uso a cannabis, eu uso um suplemento exógeno, consumo óleo, alguma coisa, eu estou fazendo o quê? Eu estou plugando, na verdade, não sei explicar por que o corpo humano não sabe a diferença do endocannabinoide que eu estou produzindo e do que eu consumi da cannabis. O corpo acha que é o mesmo, que é igual. Ele pluga na ponta do neurônio e ele harmoniza a sinapse. Então, não importa qual a sua encefalopatia, se você conseguir plugar canabinoides na ponta onde ocorre a sinapse, harmonizando a sinapse, essa sinapse não vai passar acima do correto e nem vai ficar abaixo. Então, ele simplesmente, a sua neuropatia que você tem, que causa funcionamento irregular, desaparece. Aí não importa qual que é a neuropatia. Pode ser Alzheimer, Parkinson, TDAH, síndrome maníaco-depressivo. Então ele estabiliza a própria dor, questão a própria dor, tudo isso é regulado por esse sistema. Então, quando a pessoa sofre acidente e esmaga as pernas, o corpo reage imediatamente e coloca os canabinoides como proteção. E a pessoa não sente mais a dor. Porque aí é como se fosse uma dor tão terrível, porque imagina, se você torce o pé, dói pra caramba. Isso, mas o corpo aguenta. O corpo aguenta. Agora você esmagou as duas pernas. Deve ser uma dor tão absurda que aí você entra em ação, essa defesa. Exatamente. Manda os canabinoides para as regiões específicas do cérebro, bloqueando o sentimento de dor. Entendi. Então, basicamente é isso. Então, assim, quando a pessoa, por exemplo, ela está querendo fazer um tratamento, vamos supor assim, um tratamento para câncer, que é um tratamento pesadíssimo, é ruim, a pessoa não quer comer. Você tem alguns tipos de plantas que são específicos para isso, que são mais aderentes a esse tratamento. No caso da minha filha, que é epilepsia, ela tem outros tipos de plantas com outras combinações de canabinoides que são mais aderentes para quem tem epilepsia. Então, esta que é a grande sacada. Então, assim, existem variações das plantas e, de acordo com a variação, existe sua aplicabilidade medicinal. Entendi. Acho que aí respondeu um pouco da sua pergunta. Sim. Né? E fique tranquilo, Norberto, porque nós sabemos que você é um pai, é um estudioso de causa própria, não é um profissional, um médico cientista da causa, mas está por dentro aí dos estudos. A gente só quer entender um pouco isso, até para a pessoa que é leiga, que está assim, cara, porque tem pessoas que estão em casa com alguma síndrome, alguma dificuldade, que pode ser beneficiada pela questão do canabidiol, né? A gente vai falar sobre o documentário daqui a pouco. Eu digo assim, que eu não tenho essa formação científica, até porque eu posso cometer alguma gafe, né? Eu posso estar falando alguma coisa não totalmente consistente, tem algum pesquisador que conhece mais a fundo, né? Pode me corrigir, não tem problema algum. Sim. Então, se alguém estiver assistindo aí, vocês podem colocar no comentário assim, a fala dele é tal minuto do vídeo. Aí você corrige, não tem problema nenhum. A gente tá batendo papo aqui sobre isso, entendeu? Então, assim, e a ideia é essa mesmo, a ideia é que a gente consiga aprender. E foi muito interessante, quando a gente começou a dar o produto para a Anne, lá em 2013, 2014, sabe o que a gente dosava? A gente não tinha com quem conversar, não tinha médico para quem perguntar. A dosagem era feita por centímetros. Nossa. Assim, vou dar 0,5 centímetro do óleo sublingual. Era assim que a gente falava entre as famílias, porque não tinha informação. Olha que coisa absurda. Você vai lá, isso aí não existe. Eu tenho lá em casa a cópia ainda de uma das prescrições médicas que a Anvisa exigia prescrição médica. Mas o médico não tinha como prescrever 5 mg por quilo ao dia, porque não tinha esse conhecimento. Então, eu tenho até hoje lá em casa guardado a receita do médico escrito em centímetro. Dá 0,5 centímetro de canabidiol 2 vezes ao dia. Então, olha como a coisa evoluiu. Isso foi agora, em 2014. Então, 2014 era um conhecimento que a gente praticamente não se falava no Brasil, sistema endocannabinoide e uso da cannabis medicinal, para hoje. Nós, assim, saímos da água para o vinho em termos de conhecimento e avanço. A coisa avançou rápido. 2015 não tem tanto tempo assim.
E aí, se você pegar um pouco mais atrás, 2013, era uma completa escuridão esse assunto no Brasil, né? Então, vocês acabaram sendo um dos primeiros pioneiros aí nessa questão, né? E ajudou a trazer esses avanços também. Aí a Ana Maria está perguntando aqui, isso somente em Brasília, a gratuidade? Ou você conhece se tem alguma outra lei em outro estado? Porque tem gente do Brasil inteiro. Outros estados não tem, mas a pessoa consegue, tá? Se você for toda prefeitura, governo do estado, você tem aqueles... Defensoria Pública? Exatamente. Você pode ir na Defensoria Pública e eles já estão acostumados, eles orientam. Praticamente todos os estados do Brasil têm famílias recebendo o produto gratuitamente através da rede pública. Entendi. Bacana. Então a gente tem que lutar. Mas tem que fazer o processo. Se não tem a lei, pessoal, porque aqui a lei é uma estadual, que aqui é um distrito. Então é uma lei distrital. Nessa lei distrital, em Brasília, você já consegue essa facilidade. Agora, em outros estados, você usa essa própria jurisprudência. No Brasília já é permitido. Dá um trabalhinho, mas a pessoa acaba conseguindo, né?